A nossa aplicação já está muito maneira, a gente já tem cadastro, já tem login, porém esse nosso cadastro de usuário e o login com esse usuário só está comparando se o e-mail existe no banco e se a senha é a mesma senha encriptada que a gente fez, que a gente utilizou o LobbyCrypt para fazer. Porém, ele ainda não é seguro, ainda não sei quem é o usuário que está logado. Tá? E a gente consegue saber qual usuário está logado pelo e-mail ou pelo ID desse usuário. Porém, se eu pegar o ID desse usuário, o e-mail e mandar para um cliente, isso pode ficar um pouco sensível, né, na rede. Por isso que é importante a gente utilizar uma chave ali que facilite essa nossa identificação de usuário e principalmente essa nossa sessão, né? Então a pessoa entrou ali. E como a gente faz essa sessão expirar, tudo isso a gente consegue fazer com JWT, JSON Web Token. Então nessa aula você vai entender o que é o JSON Web Token e principalmente como utilizar o JSON Web Token em uma API Express, que é esse título que você já está vendo aqui do meu lado, da aula 17, que começa depois da nossa vinheta. E aí, devs, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui com o T-Code. Eu espero que você esteja super bem por aí, eu estou muito por aqui. E é o seguinte, galera, ó, vocês estão vendo aí, eu tava tentando dar um print aqui nesse cara. Bom, vocês estão vendo já a tela da documentação oficial do JWT, do JSON Web Token, e a gente vai entender agora o que é uma teoria bem rápida e eu já vou começar a aplicar no código, que eu não quero deixar esse vídeo muito longo, beleza? Se você está chegando aqui de paraquedas e só quer saber sobre o JSON Web Token, o que eu recomendo? Você vem aqui ó, na descrição do nosso projeto, desse vídeo, vai ter o repositório. Provavelmente, quando esse vídeo for lançado, a gente já esteja aí na branch dessa aula 17. Mas é só você voltar na branch da aula 16, baixar o projeto pela branch da aula 16, iniciar com npm run dev, e aí você instala, né, npm install para instalar todas as bases e tal, npm run dev, cria o seu banco de dados lá, e tenta utilizar, aplicar essa aula que a gente está fazendo aqui. Agora, se você quer acompanhar, se você está acompanhando, né, você pode apertar no botão curtir aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho, além de, obviamente, ter assistido todos os outros vídeos. Aqui é um curso, né, um mini curso, e eu espero que vocês estejam gostando. E bora para o que é o JSON Web Token. O JSON Web Token é um padrão aberto que define uma forma compacta e autocontida para transmissão segura de informações. Beleza? Então, uma forma compacta e autocontida para transmissão segura de informações entre partes com o objeto JSON. Quem são essas partes? Né? No nosso caso agora vão ser banco de dados e back-end. Daqui a pouco vai ser back-end e front-end. Beleza? Essas informações podem ser verificadas e confiáveis, porque são assinadas digitalmente. Então, além da nossa encriptação de senha, que a gente já tem uma senha lá que dificilmente alguém vai conseguir desvendar, a gente também vai conseguir saber qual é o usuário que está logado na nossa aplicação e vamos impedir que outras pessoas saibam, que outras pessoas tenham acesso a esses itens de identificação, como ID, e-mail, enfim, o que a gente quiser utilizar. Os JWTs podem ser assinados ou usados com segredo, que é o que a gente vai fazer, ou com parte de chaves pública e privada, que é o que a gente não vai fazer. Beleza? Então já vou abrir o nosso projeto. Ele já tá rodando aqui, ó, o Age Connecting e tal, tá com database aqui, ó, o MongoDB Atlas conectado, rodando na porta 3000. Todo bonitão aqui, já tá funcionando. Eu vou abrir um novo terminal aqui, ó, no canto direito, para a gente instalar o JSON Web Token, que é essa biblioteca que a gente vai precisar utilizar para conseguir criar uma chave JSON Web Token para guardar a sessão do nosso usuário após o login. Tá? Então eu vou copiar aqui, ó, npm i JSON Web Token, ele vai instalar isso e já vai adicionar aqui, ó, no meu package.json, tem que ser instalado em dependências de produção, tá? Aqui, ó, JSON Web Token, porque a gente vai utilizar essa biblioteca quando esse projeto aqui estiver no servidor rodando na nuvem. Posso fechar aqui, ó, esse bash. O bash do npm eu deixo ligado, ó, ele até já reiniciou a minha sessão porque eu alterei o package.json. E agora a gente vai utilizar. E onde a gente vai utilizar esse JSON Web Token, galera? A gente vai começar, sempre a gente está começando pela rota, indo pelo controller, depois para o service. Dessa vez a gente vai começar pelo service, tá bom? Então a gente vai começar aqui pelo service, e no service, auth.service, a gente vai criar uma nova funçãozinha aqui. Então eu vou criar uma const que vai se chamar generate
token, tá bom? E quero lembrar vocês de novo que esse token aqui é um token para guardar a sessão do nosso usuário. Então a responsabilidade dele é guardar a sessão e, principalmente, o nosso sistema saber, né, o nosso front-end, o nosso cliente saber qual é o usuário que está nessa sessão. Porém, eu não posso expor os dados do meu usuário. Então, eu vou utilizar o JSON Web Token para isso. De forma bem básica, tá bom? O JSON Web Token ele pode ir muito mais a fundo que isso. Bom, então é uma função que recebe uma ARON function que vai chamar o JWT. Porém, eu preciso importar esse cara. Então, eu vou importar aqui, ó, import JWT from JSON Web Token. Beleza? Então, eu vou importar aqui o JWT. O que ele vai fazer? Ele tem algumas funções. Se apertar o ponto aqui, ó, ele vai ter algumas funções. Dentre elas, as principais, decode, sign in e verify. E o que a gente vai fazer é um sign in, tá bom? Então, eu vou fazer um sign in e ele vai pedir para mim 3 chaves aqui, 3 coisas. Primeira, é o payload. O que é o payload, galera? É qual é o dado do meu usuário que eu quero criptografar e adicionar dentro dessa chave JSON. Então, o dado que eu quero adicionar do meu usuário vai ser o ID, que vai receber, eu vou mandar como objeto ID. Só que esse ID eu vou receber na hora que eu chamar o Generation Token. Então, eu mando o ID do usuário aqui e adiciono no payload aqui, que é o dado que eu quero, né, trazer ali pro meu querido amigo. Próximo é secret or private key, né? Que aí a gente falou que a gente vai usar o secret e não a public private key, né? O que pode ser essa chave secreta? A gente pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Só que essa chave secreta vai ser responsável por decodificar esse JSON, esse JSON Web Token, JWT. Então não pode ser apenas uma stringuinha chamada qualquer coisa. Tá bom? Então, para criar essa secret, a gente vai utilizar criptografia MD5. Então, se a gente colocar aqui, ó, MD5, chaves MD5, ó, hash MD5, você vai ver o primeiro site aí, coloca MD5 no Google, o primeiro site é esse MD5 Generator, que você vai criar aqui um MD5 que você quiser. Como eu não me importo muito, né, com a segurança, entre aspas, dessa aplicação, né, que vocês vejam a minha chave, blá, 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 porque é tudo um teste, eu vou mostrar para vocês aqui o que eu vou escrever, mas vocês aí não mostrem para ninguém, gera uma chave que ninguém saiba o que está escrito. Então aqui eu vou colocar curso Merne Stack T-Code. Tá? Então esse vai ser o texto que eu quero fazer o hash, eu vou dar um generate, e ele vai gerar aqui para mim uma MD5 hash ou um SH1 hash. Eu vou pegar a MD5, que é essa menorzinha, a SH era um pouquinho maior, mas eu vou pegar essa aqui que já é suficiente, tá? Então, vou dar um copy. E o que a gente vai fazer, galera? A gente vai inserir, ao invés de qualquer coisa, a gente vai inserir esse cara aqui. Porém, temos um problema. Pô, as pessoas estão vendo. Então, se eu pegar isso aqui, ó, e colocar no meu navegador, então, sei lá, e converter, não sei se esse site tem, eu acho que não. Conversão, ó. Data, strings, tal. Se eu colocar aqui, ó, hash MD5 to text. Vamos ver se existe. Então, a gente pode fazer, ó, se eu colocar aqui, ó, o reverse da minha MD5, colocar aqui uma MD5, né, e apertar no reverse, ele vai mostrar para mim qual que é o texto que tem aqui dentro. Cadê o texto? Convert. Tcharam, tcharam. Successful. Saudoso. Tivit. Cadê o nosso reverse? Ele não fez reverse não, mano. Ele tá maluco. Ah, não. Reverse a MD5 hash. Convert string to... Ah, não. É isso. Exatamente isso que eu quero. Convert. Não, eu quero fazer o reverse. Whatever. Depois vocês procurem algum site que dá pra fazer esse reverse. Então, qual que é o ponto aqui? Eu não posso expor esse cara. É um dado sensível. Qualquer pessoa pode saber o que é esse código aqui. Mesma coisa da nossa connection string do MongoDB. Eu não quero que ninguém tenha acesso, eu não quero que ninguém saiba. Então, se eu quero guardar um dado secreto, um dado que eu não quero que ninguém veja, eu adiciono ele no .env. Então, aqui eu já tenho um MongoRI e aqui eu vou colocar a minha secret. Vou colocar a secret JWT. Secret JWT, que vai receber esse hashzinho. Agora ficou simples, né? Agora é só eu vir aqui, ó, e colocar o meu process.env.secret
underscore JWT. Beleza? Então agora eu tenho uma chave secreta aqui que vai me ajudar na hora de decodificar esse cara. E o último item que ele pede é umas options, né? Algumas configurações que você pode fazer na hora de na hora de criar esse token JWT. E eu quero colocar apenas uma opção, que é o tempo de expiração. Quanto tempo esse JWT vai parar de ser válido e eu vou precisar criar um novo a partir dessas mesmas informações. Então eu quero colocar, né, um campo aqui, ó, que é o expires in, e eu vou colocar através de segundos. Então 86.400 segundos são 24 horas. Então deixa eu ver se é em segundos mesmo, só pra gente não errar essa informação, né? Então vamos colocar aqui, ó, seconds to hours. Um conversor aqui, ó, de segundos para horas. É isso mesmo. Então, 86.400 segundos são 24 horas. Ok? E aí você pode utilizar através de segundos aqui, que ele funciona tranquilamente. Então, é assim que vai ser composto os meus 3 itens do JWT. Beleza? Eu quero mostrar para você esse JWT e depois a gente vai falar um pouquinho mais de conceitos aqui teóricos. Vou exportar, então, o meu Generate Token. E quando eu irei utilizá-lo? Quero lembrar, ele pulou linha, mas continua inline. Só pulou linha por causa do tamanho da linha. É igual aqui em cima, tá? Generate Token. Então, quando eu quero que esse token seja gerado? Eu quero que ele seja gerado quando aqui no meu controle de autenticação o meu usuário faça o sign-in, faça o login aqui da minha aplicação. Então, ele verificou o password, tal, tudo bonitinho. E antes de mandar o send aqui para o usuário final, eu vou criar uma const aqui. Const que vai se chamar token. E ela vai receber. Deixa eu ver se eu estou fazendo o off-service aqui. Não, eu tô importando quebrado, né? Estou importando desestruturado. Então vou trazer também o generate token. Então ele vai receber generate token. E eu tenho que mandar o ID do usuário, né? Olha que coisa linda, eu tenho o usuário aqui. Logo no login eu pego o usuário, então eu mando o user.id para esse cara. E aí, como eu vou... esse item aqui, ele não precisa ser async-await, tá, gente? Não precisa ser async-await, porque ele vai fazer isso aqui de forma síncrona. Ele vai cair aqui, já vai gerar o JWT e já vai retornar pra gente o valor antes de seguir. Só que assim, esse token vai ser muito importante mesmo pro meu cliente, para o meu front-end, porque eu vou ter que querer guardar a sessão e eu quero que o meu front-end guarde essa sessão. Então, como eu vou fazer para ele guardar essa sessão? Preciso mandar para ele o token. Então, eu vou pegar o token aqui, em vez de login ok, eu vou mandar o token. Então, eu gero o token aqui depois da validação do password e envio para o meu cliente. Bora testar isso aqui. Então, bora lá. Vou no meu Turner Client. Deixa eu ver se eu acho aqui sign up, categorias. Deixa eu ver se eu acho meus testes antigos. Não vou achar. Que saco. Beleza. Tudo bem, vou criar aqui, ó. Então, localhost 3000. Eu já falei de collections com você, vocês não falei collections ainda. Vou fazer... eu acho que já teve vídeo de Thunder Client com collection. Já teve. Eu só perdi as minhas collections aqui, eu vou ter que refazer. Eu deixo tudo bonitinho para a próxima aula. Mas vamos lá, como eu acesso essa rota? Essa rota é a rota de auth. E aí, se eu fizer um post nessa rota de auth, eu posso enviar aqui um login e senha para autenticar o meu usuário. Então, eu mando o e-mail. Lembrando que aqui é um JSON, então tudo entre aspas. Eu sei que é julia@gmail.com, que é a pessoa lá, que é o usuário que tem o hash no meu banco de dados. Eu vou colocar o password. O dela é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Se a gente tiver um retorno aqui de um JSON Web Token, a gente vai... Isso aqui vai estar correto, tá? Então, se o retorno chegar um token, a gente vai conseguir... porque quer dizer que a gente conseguiu fazer o nosso login. Então, vou dar um send. E voilá! Temos o nosso JSON Web Token. O único problema é que ele está vindo como um texto, né? E o ideal é que a gente envie ele como um objeto. Então, eu vou enviar assim, tá? Quando eu mandar de novo, pronto, bem melhor. Beleza? Que aí é até mais fácil para o front-end pegar
a chave token, o que tiver dentro dela, ele utiliza lá para fazer a sessão, para guardar a sessão do usuário atual. Ok, vamos entender esse carinha aqui, galera. Ó, vou abrir aqui, percebam que ele já vem pulando linha mesmo. Por quê? Ele é separado por 3 itens. Quais foram os 3 itens que a gente adicionou aqui no service? O nosso payload, o que a gente quer criptografar, né? Que é o dado do nosso usuário, qualquer dado, a gente pode colocar e-mail, o que a gente quiser. O nosso Process Envy Secret, a nossa chave secreta para depois a gente conseguir fazer o decode desse cara. E algumas options. E a gente mandou apenas uma, que é a expiração dele. Então tudo isso vem separado por ponto. Então é primeiro dado aqui, depois ponto, o segundo dado, depois ponto, o terceiro dado. Isso a gente vai encontrar onde? Aqui na nossa documentação. Se a gente descer, aqui eles já falam quando a gente deve usar, quando a gente quer fazer autorização ou troca de informações. O que é a estrutura do JSON Web Token? Aí, ó, em sua forma compacta, o JSON Web Token consiste em 3 partes separadas por pontos, que é o que a gente acabou de ver. Cabeçalho, carga útil e assinatura. Portanto, o JSON Web Token normalmente se parece com o seguinte, que é o que a gente acabou de ver lá. Cabeçalho geralmente consiste em 2 partes. O tipo de token, que é JWT, e o algoritmo de assinatura que está sendo usado, como esses algoritmos aqui. Então, por exemplo, o algoritmo tal e o tipo JSON Web Token. Eu falei que é daquelas informações, mas não. Carga útil. A segunda parte do token é a carga útil, que contém as declarações. As declarações são declarações sobre a entidade, normalmente o usuário. Tá? Então, a primeira... já errei a informação, hein? Recapitulando. A primeira coisa é qual é o tipo desse token. Então, esse token é um token JWT utilizando a assinatura MD5, que é a nossa secret. O segundo é o dado do nosso usuário. Então, aquele ID virou esse cara gigante aqui. Até porque o ID é grande mesmo, né, do usuário, porque ele é um ID do MongoDB. Que é a carga útil. Então, reivindicações registradas, tá? A informação que a gente quer passar. E a gente pode passar através de um objeto, que é o que a gente está fazendo aqui, ó. A gente está fazendo através de... Se a gente quiser colocar, tipo, e-mail, e passar também aqui, ó, o e-mail do nosso usuário, vamos receber também aqui, ó, o e-mail. Começa a deixar esse JSON Web Token um pouco mais robusto. E aqui eu também preciso passar o user.email. Daí na hora que a gente for fazer, ó, eita, fechei o nosso Standard Client, deixa eu abrir de novo. Na hora que a gente for fazer aqui a nossa aquisição, percebe? Esse segundo dado ficou maior. Tá vendo? Ele ficou grandão, porque agora ele tem o ID e o e-mail do meu usuário. Aí você pode mandar o que você quiser aqui. Eu não quero mandar. E importante, ele vai carregar isso. E aí depois a gente consegue fazer um decode e pegar essas informações. Então ele vai, eu tô colocando dentro do meu JSON Web Token essa parada. Então isso é importante vocês entenderem. Então eu vou utilizar só o ID, que é o que eu vou precisar lá na frente. Porque com o ID eu consigo buscar o usuário por ID. Então eu não preciso do e-mail, sabe? Tipo, eu busco o usuário pelo ID, eu consigo todos os dados do usuário através do JSON Web Token. Beleza. O que mais que ele tem? Qual que é o próximo ponto que ele tem aqui? A assinatura. Para criar parte da assinatura, você precisa pegar o cabeçalho codificado, a carga útil codificada e um segredo, o algoritmo específico do cabeçalho, e assiná-lo. Que o segredo é aquele nosso MD5. Então, aquele nosso hash que a gente fez. E aqui ele faz um segredo muito maluco. A assinatura é usada para verificar se a mensagem não foi alterada ao longo do caminho. E no caso de tokens assinados com a chave primária, também pode verificar se o remetente JWT é quem diz ser. Beleza? Basicamente é isso. Juntando isso, as saídas são 3 strings base URL, 64 URL, separadas por pontos que podem ser facilmente passadas em ambientes HTTP, HTML e HTTP, sendo mais compactadas quando comparadas com padrões baseados em XML ou SAML. Veja a seguir o JSON Web Token, então, cabeçalho anterior e a carga útil codificados, e é assinado com um segredo. Ele fica dessa forma. Percebe que essa segunda parte, que é a carga útil, é muito maior aqui nele, no caso deles, né? Eles colocaram aqui 3 campos, e aí ele fica bem maior do que o nosso. Tá? E a gente não precisa colocar muita... E aqui tem aqui um playground aqui que vocês podem testar alguns dados para criar chaves JWT, e é isso. Isso é muito massa, tá, gente? Para evitar qualquer interceptação de dados, eu não quero que ninguém saiba o ID do meu usuário, que se alguém souber o ID do meu usuário, ele consegue fazer um get by ID na minha aplicação. Então eu deixo isso tudo encriptado. E o melhor, eu faço isso aqui expirar em 24 horas. E aí fica um ponto muito importante para nós, tá? Já está funcionando nosso token aqui, já está enviando tudo lindo. Como eu faço para validar se o meu usuário, se o meu JWT, se o meu token já expirou ou não? Como a gente pode fazer isso? Por saber se ele já expirou, se ele ainda está funcionando, se ele ainda não tá rolando.
a gente precisa criar validações para esse cara. E a gente já aprendeu que sempre que a gente quiser fazer validações que vão interceptar alguma requisição, no caso, a requisição aqui de login, a gente precisa criar um middleware, certo? Então, se a gente quiser validar esse nosso token, a gente vai criar um middleware e vai fazer todas as validações. E as validações são grandes, tá, galera? Importante dizer também que esse token ele vai ser passado para autorizar que apenas um usuário que for logado tem acesso às outras rotas da nossa aplicação. Vocês perceberam, né? Que no primeiro vídeo lá, a gente entra e a gente faz o login lá. Se a gente não faz login, a gente consegue ver todas as nossas postagens, né? Os nossos news lá. Mas se a gente tenta clicar em uma para ver detalhes, curtir, comentar ou entrar no perfil, a gente não consegue, a gente precisa estar logado. Aí ele envia a gente para o login. Porque no login acontece esse token, essa autenticação. E aí, através desse token, o nosso projeto, né, o nosso sistema, decodifica isso aqui, verifica se realmente é um e-mail e um password, é um usuário cadastrado, é um usuário que, né, pode acessar as rotas, e aí ele deixa acessar tranquilamente. Se não for assim, se não tiver esse token, ele dá um unauthorized lá, ele dá um 401 que não foi autorizado o acesso. Então a gente vai utilizar para autorização dentro da nossa rota para garantir que o nosso usuário está aqui. E aí, como ele expira em 24 horas, a gente precisa validar, né, fazer um middleware para validar a veracidade desse token. Tá? A gente vai entender como também a gente precisa passar o token, tem alguns padrões, mas obviamente tudo isso vai ficar para a próxima aula, que vai ser, né, acho que ainda essa semana, né, esse vídeo aí de hoje vai ser ainda essa semana. De qualquer forma, eu espero que você tenha curtido. E muito obrigado de verdade por ter ficado até aqui. Se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários, dentro do meu tempo hábil aí, eu vou explicando para vocês mais coisas. Mas a dica master é, gente, reassiste o vídeo. É um vídeo, você pode pausar, colocar mais lento, tentar fazer, tentar ler a documentação com mais calma. Vai no seu tempo. Belezinha? Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho que tá saindo muito vídeo. Se valeu demais esse conteúdo para você, se você finalmente entendeu o que é o JSON Web Token, o que é o JWT, aperta no valeu aqui, paga um cafezinho pro T-Code que eu vou ficar muito feliz. É isso, galera. A gente se vê então num próximo vídeo, numa próxima aula. Até lá. Falou!